Vida Plena de volta, estamos aqui hoje falando sobre a valorização da vida. Gente, a Helena teve que ir para a creche agora, ela tem muitas atividades e nós continuamos com esse assunto que é maravilhoso. E você, claro, tirando as suas dúvidas, você participando junto com a gente, assim como a Alice Maria Mendes. Gostou, Alice? A gente fez uma baguncinha hoje aqui no estúdio, mas é porque vale a pena nós reunirmos as nossas famílias. A Boa Vontade TV é essa família que se reúne sempre para falar desses assuntos que elevam o nosso coração ao alto. Muito obrigada pela sua manifestação, está participando, gostou muito do tema apresentado, dos filhos que vieram aqui hoje e também a Maria Suzana Miguel. Tudo bem, Maria? Com a gente também? Que bom! Seja bem-vinda sempre. Também gostando bastante da programação, falou que está lindo, manda um grande abraço para todo mundo. Um abraço para você, Maria. Muito obrigada por estar com a gente. E com certeza, seus filhos, seus netinhos, eles com certeza recebem o seu carinho e as bênçãos do Educador Celeste. Participe sempre. Quem não ligou ainda, essa é a chance, a oportunidade. Envolva o nome da sua família, que você ama tanto. Ligue pra gente, 0300 1007 940 ou vidaplena@boavontade.com é o nosso endereço eletrônico. Mas esse assunto de maternidade, isso significa muito na vida da mulher, ele não para por aí. Mas quem fala um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente, Letícia, vamos lá? Isso mesmo, a gente vai conversar sobre os benefícios da maternidade. Será que ela é capaz de desenvolver habilidades diferenciadas na mulher? Qual a importância, né, desse momento da vida da mulher ser desenvolvido, ser cuidado? A gente vai conversar sobre este assunto aqui no Vida Plena. Para conversarmos sobre o tema, nós recebemos a psicóloga Luciana Carvalho, nossa convidada de hoje. Luciana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Queria começar pensando sobre a questão da transformação, sei lá, biológica mesmo, no caso da mulher. Existe uma mudança no cérebro, no comportamento feminino, uma vez que a mulher se torna mãe? Sim, com certeza existe. Mas acho que a gente pode começar voltando no tempo, lá atrás, num tempo muito ancestral, quando a mulher era considerada um ser sagrado, justamente por dar à luz, né? Sim. Naquele tempo não se entendia muito a questão biológica e achava que a mulher tinha esse poder, então ela era considerada sagrada, né? Após algum tempo, a mulher começou a ter filhos, né? A função da mulher naquela época era ter filhos para continuar a descendência do marido em função dos interesses deles, né? E hoje em dia, a mulher, ela não só tem filhos, ela se tornou mãe, né? Ela é mãe. Então, qual que é a diferença, né? Ter filhos é uma questão biológica, a mulher pode ter. E hoje ser mãe é uma escolha. Então, nos tempos atuais, as mulheres podem escolher e estão escolhendo quando querem ou se querem serem mães, né? Certo. E no caso da escolha pela maternidade, que benefícios que pode trazer para a mulher? Como que você percebe isso, assim? Que mudanças acontecem e que são benéficas para a mulher? Bom, a maternidade é um marco na vida da mulher, né? E eu acho que a grande mudança que a gente nota na mulher é o amadurecimento. Em virtude de tantas adaptações que a mulher tem que enfrentar nessa nova vida, né? Então ela amadurece muito, ela cresce muito como pessoa, ela muda a visão de si mesma e dos outros. E no caso, por exemplo, algumas mães afirmam que sentem-se diferentes, mesmo em questões até de percepção, né? Ficam extremamente atentas ao que o filho está fazendo. Tudo isso acontece realmente? O que acontece, assim, é o cérebro da pessoa que faz despertar isso também? É a ligação que se tem com a criança? Sim, são esses dois fatores, né? O cérebro, quando o bebê nasce, ele passa por uma grande transformação. Então, produz substâncias que detectam som facilmente e até cheiros em função do bebê. Então, fica em estado de alerta o tempo todo, para atender todas as necessidades 24 horas por dia desse bebê. E você falava sobre que hoje em dia, né, atualmente, as mulheres, elas são mães. A maternidade, muitas vezes, foi vista como um fator que poderia afastar a mulher ali do desenvolvimento das suas atividades profissionais e tudo mais. Hoje, elas já conseguem trabalhar conciliando. Qual que é a importância de se conciliar e até de se estender do sentido da maternidade para outras áreas também? Então, hoje em dia as mulheres conseguem realmente conciliar, né? Elas não precisam mais abrir mão das suas carreiras em função da maternidade, né?
E existe até uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que fala a respeito desse enfoque da mulher, trabalho e maternidade, né? Foi constatado nessa pesquisa que as mulheres que trabalham, conseguem conciliar a vida profissional com a maternidade, elas são muito mais felizes. E também nessa mesma pesquisa foi visto que os filhos de mães que trabalham, que não são aquelas mães que se dedicam integralmente ao lar, como era o conceito lá atrás, né, de que maternidade tinha que abrir mão de tudo, esses filhos são muito mais felizes também, por estarem com as mães mais realizadas. Sem dúvida, né? Porque a realização ela acontece na medida em que a mulher tem pleno conhecimento também das suas necessidades, da sua capacidade e desenvolvimento de tudo isso. A gente vai continuar conversando sobre este assunto aqui no programa Vida Plena. A Luciana vai continuar conosco. Daqui a pouquinho a gente continua esse tema. Se você tiver dúvidas, quiser participar, entre em contato com a nossa produção, 0310 07 940. E, Tamara, a gente percebe que, independente do processo, da história, a família é sempre importante no desenvolvimento, né, da maternidade, para que a mulher perceba que não está sozinha nessa jornada, né, que tem o apoio ali dos pais, do companheiro, no desenvolvimento daquela nova vida. É verdade. Nesse momento, né, nós precisamos, né, da gestação e tudo, de um apoio integral de todas essas pessoas. Então, o marido ou a mãe, a família como um todo, ou se não tem o marido ali, os tios ou os avós, nós precisamos sim, esse apoio ele ajuda bastante nesse bom desenvolvimento da maternidade, desse momento que é a chegada da criança. Só que um fator importante, nós sabemos que muitos desafios eles aparecem com a maternidade também, né? Ninguém está falando, um mar de rosas. Sim, ele é maravilhoso, traz felicidades para o nosso coração, que nos enchem de emoção. Só que os desafios eles existem, principalmente ou se você é mãe de primeira viagem, ou se você não havia planejado aquela criança naquele momento. Então é necessário que nós buscarmos um auxílio maior no mundo espiritual. Isso quer dizer, independente da sua crença, é necessário sim, nós por meio da prece, da oração, da reza, nós conseguirmos sim ouvir essa voz que vem do alto, ouvir por meio dos nossos sentimentos, a nossa intuição, para que consigamos saber qual caminho devemos trilhar. Qual o momento certo, quais as escolhas, para conseguirmos enxergar e até prever os perigos, que é uma característica forte aí das mães, prever muitas vezes algo que vai acontecer. Então, é necessário essa ligação direta com Deus. E por isso que o nosso convite para que você participe do Momento Ecumênico de Orações, ligando para a gente, envolvendo o nome de quem você ama, dos seus filhos, dos seus entes queridos, na poderosa corrente ecumênica de preces da Religião de Deus. 0310 07 940. E também, Letícia, eu tenho uma pergunta para a Luciana, para ela responder para a gente. Isso. Luciana, assim, é um momento, assim, as transformações hormonais, elas são inúmeras, né, para a mulher nessa questão. Então, o humor, muitas vezes, ele varia bastante. Durante a gestação, mulheres que eram bem agitadas, felizes, elas ficam mais retraídas, muitas vezes mais quietas. Eu queria saber por que isso acontece e depois que a criança nasceu. Muitas vezes, ou quando a mãe de primeira viagem, ou até mãe já de vários filhos, né, tem aquele sentimento, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Essa cobrança. Então, é muito forte, né? Por mais que você sinta-se preparada para aquilo, você não quer que ninguém dê banho, você quer ajudar, você quer fazer, mesmo assim vem aquela cobrança. Como nós podemos lidar com tudo isso e com essa questão hormonal que também é muito forte nessa fase? Como lidar com tudo isso? Você não vai responder pra gente, lembrando que você também pode fazer a sua pergunta, 0310 07 940. Primeiramente, Luciana, a questão da diferença hormonal existe, ela é real, né? A mudança hormonal durante a gravidez, ela traz realmente diferenças no comportamento da mulher? Traz, sem dúvida nenhuma, né? A mudança hormonal, né? Toda uma gestação, 9 meses ali, os hormônios trabalhando. Quando o bebê nasce, tem uma queda nessas taxas de hormônio, né? Até voltar ao equilíbrio. Isso traz irritação, labilidade de humor, né? E vai da família estar ali ajudando e norteando o caminho dessa nova mãe nessa adaptação toda. O apoio da família, né, presente ali, compartilhando os desafios, as noites, em claro, que a gente sabe que existem, é importante. A mulher se sente mais segura para passar por essa fase? É fundamental, né? Nessa nova fase, é muito comum essas mulheres colocarem até questões do relacionamento em xeque, né? Coisas que a mulher nunca
pensou, nunca passou pela cabeça, ela começa a colocar em xeque, né, junto ali ao marido. E ele vai ter que ter muita paciência. Ele também está se adaptando a essa nova realidade, não só a mulher, né? Então o casal tem que se unir em função para trilhar esse novo caminho, né? Sem dúvida, é um processo em conjunto e é possível, né, que a gente saia vitorioso de tudo isso. Tamara perguntava também sobre essa questão da cobrança. Normalmente as mulheres são pessoas que se cobram bastante, né? São bastante exigentes consigo mesmas. Durante a maternidade isso também não é muito diferente. As mulheres se cobrando quanto à sua postura de ser mãe, de conseguir se dedicar ao filho. Como lidar com esse sentimento de não vou dar conta, é mais do que eu posso aguentar? A primeira preocupação comum que eu vejo das mães, das novas mamães, é em função do exemplo. Elas se tornaram um exemplo agora, né? Alguém que vai seguir tudo aquilo que ela dita como certo, né? As suas atitudes e tudo mais. Então, essa mãe é encarar e assumir, internalizar esse papel, né? E entender que a maternidade é algo natural, que vão ter falhas, né? Nós não somos seres perfeitos, né? Claro. Mas ter orgulho do novo papel e fazer aquilo que ela pode fazer, né? Sempre. Sem dúvida. E além disso, por exemplo, quando a gente passa ali por qualquer mudança na nossa vida, e com relação à gravidez, que é o nosso tema de hoje, os médicos aconselham uma série de comportamentos para que você tenha qualidade de vida e que você passe pela gestação de uma maneira equilibrada. Alimentação, exercícios físicos. Agora, para cuidar dessa questão do psicológico, do emocional, do espiritual, que tipo de comportamento ou que tipo de atitude a mulher pode proporcionar a si para trazer esse equilíbrio, Luciana? A mulher tem que manter atividades físicas, né? Tem que voltar aos pouquinhos à sua realidade anterior, né? Encaixando essa nova forma, né, de agir, que agora são em 3, né? A família se modificou, né? E sempre está buscando um apoio em Deus, né? Deus está presente na vida da mulher e buscando o auxílio dele, né? O desenvolvimento da espiritualidade, da religiosidade é um fator também que desenvolve o emocional, o psicológico da mulher de uma maneira mais completa? Sem dúvida alguma, né? Ampara a mulher em muitas questões, né? Aquilo que ela se sente insegura, Deus traz a segurança ali para ela, né? E quais são as principais queixas que as mulheres, por exemplo, que estão passando ali nesse início da maternidade, recorrem? Elas se sentem o quê? Sozinhas? Como que elas reagem a isso? Elas se sentem muito inseguras. Muitas vezes elas não se sentem capazes de estar provendo todas as necessidades desse bebê, né? E é comum a gente encontrar situações de depressão pós-parto, né? Sim. Que potencializa esse tipo de sentimento. E que daí precisam ter um amparo, um apoio médico para que se consiga cuidar. Uma terapia ajuda aí bastante. Sem dúvida. E percebemos também, né, como já conversávamos aqui, que o cuidado com a família, né? A família tendo esse olhar solidário mesmo com a mãe, esse cuidado da espiritualidade, tudo isso faz com que a gente vá fortalecendo o nosso interior e percebamos que sim, né, cuidar de filho dá trabalho, é um desafio, mas é também muito prazeroso, traz muitos benefícios à vida da família como um todo. Por isso que a gente está conversando hoje sobre a valorização da vida aqui no nosso programa, nos diversos aspectos, inclusive na valorização da mãe, que tem a possibilidade de desenvolver as suas capacidades durante esse período, que é um período que vai por toda a vida, né? Que a maternidade ela não cessa, ela não acaba. Luciana, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Vida Plena, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. A gente esteve conversando com a Luciana Carvalho, psicóloga, falando pra gente sobre as habilidades na vida da mulher com a maternidade, os benefícios da maternidade para a vida da mulher e da família como um todo. Se você tiver dúvidas, entre em contato com a nossa produção. A gente caminha suas perguntas à nossa convidada. Nosso telefone é o 0300 1007 940. Por esse telefone também você participa do Momento Ecumênico de Orações daqui a pouquinho aqui na Boa Vontade TV. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta.